Oiê, seja bem-vindo a mais uma palavra por aqui. E hoje o texto que eu queria meditar com vocês vai falar sobre fé. E bom, eu vou pedir, o texto que eu vou falar hoje vai estar lá em Marcos 5, versículo 24. Eu vou ler aqui. Marcos, capítulo 5, a partir do 24, que vai falar assim: uma grande multidão o seguia e comprimia, no caso Jesus, né? E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito, cuidando de vários médicos e gastando tudo que tinha. Mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar o manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que seu corpo estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou no meu manto? E responderam seus discípulos: Não vês a aglomerada que está ao teu redor? E ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou toda a verdade. Então ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Sabe, a gente pode destacar algumas coisas aqui, e a primeira delas é que tecido não salva, sabe? Tecido não salva. Eu posso usar a roupa que eu quiser, eu posso usar a roupa que uma pessoa muito importante, que uma pessoa muito religiosa usou, e mesmo assim não ser curada, sabe? Eu posso usar várias coisas, eu posso usar um cordão, eu posso usar várias coisas, eu posso usar uma blusa bonita, eu posso usar várias coisas e achar e colocar minha fé naquilo, quando na verdade essas coisas, papel, sabe? Coisas materiais, elas não salvam, coisas materiais, elas não curam, mas é o quem está vestindo ela, sabe? Aquela mulher, ela tinha fé que se ela tão somente tocasse nas vestes, mas a fé dela não estava nas vestes e sim em quem estava vestindo. Ela tinha fé em Jesus e ela tinha a esperança, ela acreditava que se ela tão somente tocar na veste, sabe? Ela sabia que ele era tão poderoso que a veste dele salvava, não que tinha algum poder na veste, mas que a pessoa que estava vestindo era uma pessoa que tinha mesmo o poder de fazer aquilo acontecer, sabe? A gente tem que saber colocar, depositar a nossa fé nas coisas que realmente vão conseguir suprir as nossas necessidades, que realmente vão nos curar, sabe? Muitas pessoas naquela multidão ali talvez estavam sofrendo também de algumas enfermidades, porém nem todas foram curadas. Ali vai dizer que a multidão comprimia Jesus, apertava mesmo Jesus, porém nem todo mundo foi curado porque mesmo tocando pele a pele, talvez, com Jesus, algumas pessoas talvez não foram realmente curadas porque a fé delas não estava em Jesus, elas não tinham fé, faltava fé no coração delas, sabe? Tem vezes que a gente pede para Deus alguma coisa sem fé nenhuma, e isso é possível, sabe? Eu posso orar por muito tempo, por exemplo, pela minha família ser salva, mas não acreditar, simplesmente orar por orar, apenas uma rotina. Deus, salva fulano lá que tá desviado. Ah, Deus, faz tal coisa. Ah, Deus, me dá tal coisa. Sabe, se você orar sem fé, se você orar sem esperança, Deus, ele não pode agir, sabe? A moeda de troca do céu é a fé. E se você não tem fé, o céu, ele não consegue agir sobre a sua vida. E era exatamente isso que estava faltando, talvez, em muitas pessoas daquela multidão. Faltava fé, faltava acreditar que Jesus realmente podia mudar a situação, sabe? Não foi por falta de sinais que o povo de Israel não conseguiu chegar na Terra Prometida, não foi por causa de sinais, porque de dia eles tinham uma nuvem que cobria eles do sol, e de noite eles tinham uma coluna de fogo que esquentava eles do frio do deserto, sabe? Deus, ele sempre mostra sinais, Deus, ele se mostra visível e presente em cada detalhe da natureza dele. Se você olhar a riqueza de detalhes de uma flor, não tem como questionar que Deus existe, nós sabemos, sabe? Cada detalhe do mundo, isso não pode ser do acaso, sabe? Deus, ele prova que ele existe e a gente
sabe disso, e não foi por causa de sinais, não é por causa de sinais que aquele povo não entrou na terra prometida, foi por causa de fé, foi por causa que eles não acreditaram, sabe? Deus, ele mostrou sinais, mostrando que ele estava ali. Deus, ele sempre bota sinais, ele sempre bota coisas mostrando que ele está ali, mas às vezes a gente não tem fé e é por causa disso a gente acaba perdendo muita coisa. E eu queria falar mesmo isso com vocês, sabe? Que em nome de Jesus, não importa a quantidade de anos que você tá orando por essa coisa, não importa a quantidade de anos que você tá pedindo, que você tá precisando disso, não para de orar, continua tendo fé mesmo, continua tendo esperança, sabe? Porque o tempo de Deus, ele é perfeito e na hora certa, as coisas certas de tudo vai se encaixar, sabe? Tenha fé, tenha esperança na pessoa certa, não deposite a sua fé, a sua confiança em outras coisas sem ser Deus. E que você tenha mesmo ousadia de tomar uma posição e de buscar mesmo aquela pessoa que vai suprir essa necessidade, que você tenha a ousadia de se movimentar, de atravessar a multidão, de se espremer ali no meio e de encontrar mesmo com Jesus. E bom, essa era a palavra que eu queria passar para vocês. Que Deus abençoe muito vocês, que vocês possam mesmo crescer bastante em fé, em esperança e que Deus abençoe vocês. Um beijo.